mudou nessa minha história de Enem quando eu percebi que Enem é pura estratégia. Oi, gente! Então, eu comecei a falar um pouquinho sobre Enem no Instagram, dar umas dicas sobre, falar sobre a minha experiência. Teve gente que me pediu pra eu falar um pouco mais aprofundado, então vim aqui. Eu acho que fazer vídeo é uma forma mais fácil de fazer isso. Então, primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha trajetória, até conseguir ficar no primeiro lugar na federal que eu queria, no curso que eu queria, e sobre o meu cronograma de estudos também do ano passado, como é que foi. Então, gente, minha história no Enem começa quando eu tava no ensino médio. Quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu fiz meu primeiro Enem. No total, eu já fiz 6 Enems na vida. Só que os primeiros 3 eu era muito indecisa, então eu fazia a prova meio que sem levar tão a sério, porque eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Então eu vou falar pra vocês sobre a minha trajetória dos últimos 3 Enems que eu fiz, que foi quando eu realmente levei a sério, quando a coisa engrenou mesmo. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre 2017, 2018, 2019. E eu vou também explicar aqui como foi que eu consegui manter minha nota acima de 920 em 2017, 2018, 2019, nos 3 últimos anos. Primeiro eu queria falar uma coisa, tudo mudou nessa minha história de Enem quando eu percebi que Enem é pura estratégia. É realmente uma prova que você precisa ter estratégia pra fazer, pra poder tirar uma nota muito boa, pra poder conseguir a aprovação que você quer. Então tudo mudou a partir disso. Mas vamos lá, vamos começar com 2017. Eu vou separar os anos a partir dos meus maiores acertos e dos meus maiores erros. Eu acho que fica mais fácil assim, porque aí dos maiores acertos você pode perceber se é uma coisa útil pra você fazer, e dos maiores erros pra você ficar ligado se você não tá fazendo isso também, entendeu? E vou falar o mais importante, eu acho, do meu cronograma de estudo e como eu estudava pra cada matéria, fazendo estratégias de estudo pra cada matéria pra ser de uma forma mais produtiva. Então vamos lá. Comecei a levar tudo mais a sério em 2017. Em 2017 eu fiz cursos bem conhecidos no Rio de Janeiro, e um dos meus maiores acertos foi: eu tive noção da concorrência, eu tive noção de como as pessoas estudavam. Um professor muito importante pra mim, que foi o Bibiu, beijo Bibiu, sei que você tá vendo, ele me disse que eu precisava ser um pouco mais autodidata. Então isso realmente foi martelando na minha mente. Só que meu maior erro nesse ano... outro acerto, minhas notas aumentaram bastante, consideravelmente, mas isso é um resultado depois, né, depois do Enem. Mas o meu maior erro esse ano foi eu me deixei muito levar pela pressão. Eu estava o dia inteiro, eu comia muito mal, eu dormia muito mal, eu quase virava a noite estudando, eu estudava demais mesmo. E eu não tinha tempo pra mim, eu não cuidava de mim, eu não pensava em mim, então eu acho que esse foi o meu maior erro. Eu não fazia atividade física, só estudava o dia inteiro e não bebia muita água, não fazia nada. Então pra mim esse foi o meu maior erro, por não ter pensado em mim, não ter pensado no meu psicológico. 2018 eu fui colocar em prática aquela estratégia que o Bibiu tinha dito pra mim de ser mais autodidata. Porque o que eu fui perceber? O professor é super importante, o cursinho é muito importante pra você. Mas pensa, se coloca no lugar do professor. Eu preciso passar a matéria de uma forma, passar exercícios de uma forma e passar estratégias e macetes de uma forma que sirva pra uma sala inteira. Então, eu não tenho como passar estratégias individuais baseadas na sua realidade, na sua dificuldade, na sua... Entendeu? Eu preciso passar de uma forma que sirva pra uma sala inteira. Então, a partir disso, você tem que chegar em casa e pensar como isso se aplica à sua realidade. Então, a partir disso, você chega em casa e cria a sua própria estratégia, entendeu? Então, foi isso que eu pensei. E eu pensei que eu precisava ser um pouco mais autodidata em relação às matérias também, para saber a minha melhor forma de aprender. A forma que eu preferia, entendeu? E não ficar só repetindo aquilo que eu estudava em sala. Obviamente era aula dada, aula estudada, eu estudava a aula, só que eu estudava da minha forma, da forma que era mais produtiva pra mim. Então, quando eu aprendi essa forma, as coisas mudaram totalmente. Então, você tem que criar a sua estratégia individual que seja mais eficiente pra você. Você não tem que ficar naquele beabá de, tem que fazer isso pra se aprovar, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Ver o que é mais eficiente, o que traz mais resultado prático pra você, entendeu? O que você vê nos simulados, que minha nota aumentou a partir do momento que eu fiz isso. Resultado é o que importa. Meu maior acerto de 2018 foi realmente ter escolhido direito, visto que era direito que eu queria fazer, visto que eu realmente gostava muito, e eu ter aprendido a minha forma de estudar, aprendido e feito a minha estratégia. Então, nesse ano, a minha redação eu tirei 960, passei para uma faculdade de Direito, mas só que o meu maior erro foi o tempo. Eu fiz isso tudo e aprendia da minha forma, só que não treinei o tempo suficiente. Então, na hora da prova, gente, foi traumatizante. Faltava... Eu fiquei até o instrutor tá do meu lado tirando a prova. Então, teve coisas que eu tive que entregar sem fazer, que eu tive que chutar. Então, foi uma coisa que eu pensei em tudo menos no tempo, menos em ser mais eficiente, menos em ser mais rápida.
entendeu? Então esse foi o meu maior erro, sem sombra de dúvida, de 2018. 2019 eu já tava na faculdade pública de Direito, eu tava fazendo, tava estudando e tal, só que eu ainda tava com aquela questão do trauma martelando na minha cabeça, sabe? Eu sabia que eu conseguia mais. Eu sabia que se eu fizesse uma prova, eu conseguia, se eu conseguisse colocar todas as estratégias em prática, inclusive a de tempo, eu iria melhor e iria para uma faculdade um pouco mais perto de casa, por exemplo. Foi isso que eu fiz. Em 2019, mesmo estudando para a faculdade, eu resolvi arriscar e colocar em xeque para ver se aquilo tudo mesmo que eu acreditava funcionava. Então, 2019 foi o ano que eu criei estratégia para tudo. E é isso que eu vou explicar no meu cronograma de estudos, que eu vou explicar já já para vocês. Vou mostrar como ele era direitinho, como eu estudava cada coisa. Em 2019, minha nota de matemática, comparado a quando eu comecei, aumentou 300 pontos. Minha nota de redação foi para 980. Isso tudo eu tendo bem menos tempo para estudar do que aquele ano que eu estudava o dia inteiro. É tudo baseado na sua confiança e na estratégia que você está usando, entendeu? É isso que vai dizer se vai dar certo ou não. Seu estudo tem que ser de uma forma específica para a sua realidade, da forma mais eficiente. Nesse ano eu estudava para cada matéria de uma forma, da forma que era mais eficiente para eu economizar tempo e ganhar mais, sim, qualidade do que quantidade, sabe? Então eu vou mostrar agora para vocês como era o meu cronograma, como eu estudava para cada matéria. E isso junto do tempo que eu estudava para a faculdade, eu ainda consegui manter minhas notas da faculdade altas nesse período. Então vamos lá, vou mostrar meu cronograma para vocês. Bom, gente, então vamos falar aqui do meu cronograma. Eu fiz ele bonitinho assim, porque ele tava na minha letra, né? Escrito numa folha normal. Só que é minha letra, gente. Então eu botei assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro eu queria explicar para vocês que terça e quinta aí tá em branco, porque terça e quinta eu estudava o dia inteiro só pra faculdade, tá bom? Só para as matérias que eu tinha na faculdade. Outra coisa que eu queria explicar primeiro são as cores. Então, de segunda a sexta, o que está em vermelho, que é matemática, física e química, é porque eu tinha mais dificuldade. Então, são matérias prioritárias, que demandam mais tempo e mais exercícios. Vocês vão ver também que o meu cronograma é todo baseado em exercício, muito exercício. E eu acho que, na real, todo cronograma deve ser mais assim. Vamos explicar agora parte por parte. Na segunda-feira, eu estudava matemática e história, porque a matemática era mais difícil para mim e história eu tinha um pouco mais de afinidade. Como que eu estudava matemática? Matemática eu estudava por exercício e a partir dos meus erros eu fazia resumo sobre aquilo. Então, a partir dos meus erros de exercícios, eu ia na teoria buscar aonde eu errei. Eu fazia muito exercício. E, gente, no início é erro atrás de erro e é normal. A partir disso que a gente vai vendo e melhorando. História, como é que eu estudava história? Vamos lá, eu fazia revisão das matérias, então eu dava uma lida, escrevia alguma coisa sobre, mas eu mais lia e refazia o Enem, para ver exatamente como caía no Enem, entendeu? Terça, eu estudava para a faculdade, quarta-feira eu começava com física, física também era uma dificuldade. Eu pegava aqueles indicadores das matérias que mais caem. Então, eu pegava o que mais cai em física. Então, eu pegava, tipo assim, as 10 matérias que mais caem. Tem a porcentagem, tem direitinho. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês um link que tem isso, que é um estudo que o Poliedro fez junto com o Guia do Estudante, que eu, inclusive, deixei lá no meu Instagram também. Mas eu pegava essas informações que mais caem e eu via videoaula de cada coisa. E eu fazia alguns resumos do que era mais difícil. E se eu entendesse, eu já ia partir logo para os exercícios. Eu estudava geografia também. Geografia eu estudava da mesma forma de história, na revisão e fazendo exercício Enem. Biologia. Biologia eu usava um material que eu já tinha de um curso, então eu dava uma lida na teoria e eu também estudava muito pelo BiblioSab. BiblioSab, gente, é um canal e um Instagram de um professor meu incrível, muito bom, que traz a teoria de uma forma muito boa. Vou botar na descrição para vocês também. E vamos lá, quinta-feira, faculdade, aquilo que eu já falei. Sexta-feira eu começava com química, que era aquilo, eu pegava aqueles indicadores do que mais caem e ia riscando quanto mais eu via. Então, eu via videoaula, fazia exercício daquilo. Via videoaula, fazia exercício daquilo e escrevia as coisas que mais caíam. Então, fazia aquela revisão bem pesada das coisas que mais caíam. Filosofia e sociologia, gente, só aprendo vendo videoaula. Filosofia e sociologia era uma incógnita um pouco na minha cabeça. Eu só consegui ajeitar isso quando eu fiz todas as questões que já caíram no Enem. Gente, eu fiz o Enem de 2009 pra cá. Até antes de 2009 eu também fiz, mas antes de 2009 o formato é bem diferente, né? Mas de 2009 pra cá eu fiz. Então vamos pra sábado. Sábado eu estudava linguagens, que era basicamente fazer um exercício e ler
literalmente. E eu fazia os exercícios atrasados da semana, porque, gente, sempre tinha um exercício ou outro que ficava atrasado, que era pra eu ter feito de matemática, de física, de química, de alguma coisa que me atrasou, porque eu tive que fazer alguma coisa. E depois disso, eu tinha um tempo livre, que era pra revisar alguma coisa que eu não tinha entendido muito bem, que tinha passado um pouco batido, que eu tinha que ter certeza que eu ia saber, entendeu? Domingo era dia de fazer redação. Eu focava sempre na estrutura, porque minha estrutura tinha que estar perfeita. E no próximo vídeo, relembrando, eu vou falar sobre a estrutura de introdução. Uma estrutura que dá para qualquer tema, gente, é ótima. Mas eu fazia isso no domingo. E no domingo, depois disso, eu fazia os Enems passados. Pegava o Enem, mas assim, contando o tempo. Pegava, sentava, fazia direitinho, botava o cronômetro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, porque eu vou postar muito mais vídeos sobre estratégias de Enem. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, a gente vai falar bastante sobre redação, que eu amo falar sobre redação, e bastante gente me pediu também. Já no próximo vídeo eu vou falar sobre estratégia para redação. E é isso, eu espero que vocês gostem. Um beijo.